Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Começamos hoje a nossa aula de português. Isso mesmo, e a gente vai conhecer algumas palavras, algumas letras nas palavras hoje, tá? De uma forma diferente, tá certo? Hoje a gente vai conhecer o R e o 2R. Quando a gente utiliza um R só e quando a gente utiliza os dois R. E a gente vai conhecer também o L e o R, tá certo? Então vamos lá. R e 2R. Nunca começamos palavras com 2R, tá, gente? A gente nunca começa uma palavra com 2R. A gente sempre começa a palavra com um único R, tá? Por exemplo, rato, rua e roda. A gente começa somente com um R, não com dois, tá? Entre uma consoante ou uma vogal, sempre usamos a letra R, um só R, entendeu? Quando a gente tiver a utilização de uma vogal e uma consoante, a gente utiliza somente um R. A gente não utiliza dois R's. Por exemplo, genro, honra, forte e cortina. Vocês observaram que entre essas palavras aí possui uma vogal e uma consoante? Então, quando se tem uma vogal e uma consoante junta, nós utilizamos somente um R. Vamos lá de novo? Então, onde possui uma consoante e uma vogal, a gente utiliza somente um R, tá? Por exemplo, genro, honra, forte e cortina. Vocês observaram aí que aí possui somente um R? Sai. A pronúncia de R com som forte A pronúncia de R com som forte é assim, vocês vão falar junto com a pró, tá certo? Então, vamos lá. Ra, ré, ri, ró, ru. Então, a pronúncia de R com som forte é Ra, ré, ri, ró, ru. E a pronúncia de R com som fraco é Ra, ré, ri, ró, ru. Vamos de novo? Som forte. Ra, ré, ri, ró, ru. Som fraco. Ra, ré, ri, ró, ru. Palavras com um R e com dois R, se a gente observar o simples fato da gente utilizar um R ou dois R, modifica o som da palavra e o seu significado também. Entenderam? Então, por exemplo, se a gente utilizar um R só em uma palavra, ela vai mudar se a gente utilizar ela com dois R. Então, somente um R ou dois R modifica totalmente a palavra e modifica também o som que ela possui. Por exemplo, a Pró colocou aqui um do lado do outro, o som fraco e o som forte. Então, o som fraco é o quê? Ra, ré, ri, ró, ru. E o som forte é o Ra, ré, ri, ró, ru. Então, vamos lá? Aqui tem a palavra caro, né? Caro. Caro é com o som fraco, ró. Mas se a gente acrescentar dois R, fica com som forte, fica carro. Então, caro passa a ser carro, num som forte. Outra palavra, aranha. A aranha tá aí com R num som fraco, aranha. Mas se a gente colocar mais um R, fica arranha. Então, passa a ter um som forte, arranha. Morro, moro. Moro é com som fraco, tá vendo? Moro. Se a gente acrescentar mais um R, ele passa a ter um som forte, fica morro. Agora vamos carinho. Tá vendo o carinho aí? Carinho tem um som fraco, rim, carinho. E se a gente acrescentar mais um R, ele fica carrinho, num som forte. A última palavra que a gente vai falar hoje é o muro. Muro tem um som do R fraco, muro. Mas se a gente acrescentar mais um R, ele passa a ser murro. Tá vendo? Então, a gente tem que observar muito a nossa escrita e fala para que a gente possa colocar o R de maneira correta. Se for um R só,
ou se for dois R, tá certo? Aqui, ó. No início das palavras, a letra R sempre tem um som forte. Então, todo início de palavra, o R sempre tem um som forte. Por exemplo, rato, rua, roda. Todas as palavras começam com R e todas as palavras têm um som forte. Porque todo o início da palavra que começa com R, ela possui o som forte. Para indicar o som forte no meio da palavra, usamos o RR, 2R. Para indicar o som forte no meio da palavra, usamos 2R. Por exemplo, arranha, carro, deixa eu ver outra palavra aí. Carrinho, né? Tudo aí possui 2R no meio de uma palavra. Significa que os 2Rs têm um som forte, tá? E a letra R entre as vogais tem um som fraco. Então, letra R entre duas vogais, ela vai ter o som fraco. Por exemplo, caro, né? Carinho. Tudo isso tem o quê? Ela está no meio de duas vogais. Quando ela está no meio de duas vogais, ela possui o som fraco, que é o rá, tá? Então, vamos lembrar? O som fraco do R é o quê? Rá, ré, ri, ró, ru. E o som forte do R, rá, ré, ri, ró, ru. A Pro trouxe algumas palavrinhas pra gente descobrir aqui se ela é com um R ou com dois R, tá certo? Então, vamos lá? Por exemplo, complete as palavras com um R ou com dois R. Aqui tem T e o E, té. Provavelmente aqui é terra, né? Terra. Aqui possui duas vogais. Se a gente colocar um R só, vai ficar o quê? Tera. Mas a gente não quer escrever terra, a gente quer escrever terra. Então, é com dois R. Então, aqui vai ser 2R, tá certo? Vamos por outro. Aqui é barata, barata. Barata escreve-se com um R só ou com dois R? Rá é com um som fraco. Se é o som fraco e tem duas vogais, é com um R só. Então, passa a ser barata, tá certo? Aqui tem correu. Correu, aqui tem duas vogais e o som é um som forte. Então, é o quê? 2R, correu, tá? Aqui tem jarra. Jarra tem duas vogais aqui. Se a gente colocar somente um R, vai ficar jara. A gente não quer jara, a gente quer jarra. Então, é o quê? 2R, tá? A gente coloca 2R aqui que fica jarra. A outra palavra aqui é com fé. Ferro. Ferro. Ferro, se a gente colocar uma palavra, um R só, vai ficar ferro. Mas a gente não quer uma palavra só, a gente não quer ferro, a gente quer ferro. Então, é 2R, tá? Aqui é parou, tá? Parou tem duas vogais e o som do R é o R do quê? O fraco. Então, é um R só. Então, aqui é parou, tá? Aqui é jacaré. Jacaré, o som do R é um som fraco, ré. Então, a gente vai utilizar um R só. Então, jacaré é o som fraco e possui duas vogais, tá vendo? E o último é zorro. Zorro, se a gente colocar um R aqui só um R, vai ficar zoro, com som fraco. Mas a gente não quer o som fraco, a gente quer o som forte, que é o ró. Então, a gente vai utilizar dois R. Eu acho que vocês começaram a entender um pouquinho, né? Entenderam, na verdade, bastante. Quando a gente tiver duas vogais juntas, tá vendo? Duas vogais juntas, o som do R vai sair fraco. Então, a gente tem que observar que palavra a gente quer escrever. Porque se lembra que a Pro falou que a gente escrevendo o R de maneira incorreta, a gente modifica a palavra e modifica também o som que ela vai sair, a pronúncia dela. Então, por exemplo, se a gente colocar aqui tera, tera significa o quê? Né? A gente quer escrever terra, então a gente tem que escrever com dois R, porque vai sair entre duas vogais. Tá vendo que tem duas vogais aqui? A gente tem que colocar dois R, que vai ficar terra. Entenderam? Acho que vocês começaram a entender agora, não foi junto com a Pro? Barata, por exemplo. Barata a gente quer que saia com som fraco, mas aqui tem duas vogais. Se a gente colocar dois R, vai ficar barrata. Mas a gente não quer barrata, a gente quer barata. Vai sair com um som fraco. Então, entre duas vogais, a gente vai utilizar um único R. Entenderam agora? Então, o som fraco do R é como? Rá,
ré, ri, ró, ru. Som fraco, rá, ré, ri, ró, ru. Som forte, rá, ré, ri, ró, ru. Toda palavra que começa com R nunca se inicia com dois R, se inicia com um R só. Nenhuma palavra inicia-se com dois R, sempre se inicia com R só. Entenderam? Então, agora vamos para o L e o R, tá certo? Vocês vão pegar o livro de vocês aí e colocar na página... Só para eu achar aqui. Vocês vão colocar aí na página 68. Então, pega o livro de vocês aí, aproveitar um minutinho para vocês pegarem o livro. Podem pausar aí um pouquinho, tá certo? Pausem aí um pouquinho. Vocês vão pausar. É o tempo de vocês pegarem o livro. Já pegaram o livro, gente? Então, vamos lá. Algumas palavras, o L e o R pode confundir um pouquinho, né? Aqui a gente vai falar algumas palavras que se encerra com L ou com R, tá? Por exemplo, a primeira questão a gente vai responder atividade junto. Então, pegue um lápis aí para a gente responder a atividade junto com a Pro, tá certo? Acrescente L ou R no final das palavras. Por exemplo, essa primeira imagem aqui é o quê? Um regador, né? Regador. Regador, a gente, no final, é com um R só ou com L. A gente quer regador. Se a gente utilizar o R, fica regador. Se a gente utilizar o L, fica regador. Regador. Mas a gente quer regador. Ro. Então, a gente coloca o R aí. Então, coloque o R aí. O próximo aqui é o quê? Um pastel. Tá vendo? Pastel. Se a gente colocar com o R, a gente fica pastel. Se a gente terminar com L, fica pastel. Então, acrescente o L aqui. Pastel. O próximo aí é o que, gente? Tambor, não é? Tambor. Então, a gente vai colocar o R ou L. Se a gente colocar o L, fica tambor. E o R é tambor. Então, coloque o R aí. O próximo aqui é o quê? O que bichinho é esse aí? Um caracol. O caracol, a gente termina com R ou com S. Se for com R, fica caracol. E se for com L, é caracol. Vocês acham que é o quê? Com L, né? Então, coloque aí. O próximo aqui é o quê? Um sol. Tá? Sol é com um R só ou com L sol? Com sol, né? Isso aí. Isso aqui, o próximo é o quê? Um colar, tá? Colar. Ó, já terminou para falar colar. Então, termina com R ou com L? Com R, né? Colar. O próximo aqui é um jornal. Tá vendo? Já, a prova já tá falando, ó. Já dá para vocês pegarem um jeito. Jornal. Jornal ou jornar. Jornal, né? Então, coloca um L aí no final. O próximo aqui é um pomar. Pomar. Ou pomal. Pomar, né? Então, bote o R aí. Tá certo? Quem adivinha? Quando é que caça vira calça? Hein, gente? Tem a palavra caça aqui. Tá vendo? Para virar calça, a gente tem que acrescentar o que aí? Caça para calça. Hein, gente? Se a gente acrescentar um L aí entre duas sílabas, entre a vogal e a consoante, fica o quê? Calça, não é isso? Então, se a gente acrescentar o L aí, no meio da palavra, no meio mesmo da palavra, ela passa a ser caça e vira calça. Então, quando se acrescenta o L entre as duas sílabas, tá? Vocês respondem aí. E quando o copo vira corpo, hein? E quando é que o copo vira corpo? Quando se acrescenta o R entre as duas sílabas.
quando a gente acrescenta o R também entre as duas sílabas, entre o meio da palavra, entre o O e o P, a gente acrescenta o R, então fica corpo, tá? Agora o terceiro. Acrescente L entre as sílabas e forme novas palavras. Aqui a gente tem polvo. Se a gente colocar ele no meio das palavras, fica o quê? Polvo. Embaixo tem taco. Se a gente acrescentar o L no meio das palavras, fica o quê? Talco. O outro, ato. Se a gente acrescentar, fica o quê? Alto. E moda, se a gente acrescentar o L, fica o quê? Molda. Entenderam? Aí a na atividade de gramática mesmo, vocês vão responder a atividade da página 61 e 62, que é sobre a utilização de um R e dois R. Então, vocês vão responder a atividade, tá? E da página 69 é sobre ainda o L e o R, tá certo? Então, página 61 e 62 é um R e dois R. Página 69 é sobre o L e o R. Gente, eu sei que esse assunto é um pouquinho complicadinho para vocês que estão aprendendo em casa, sem a Pro, mas a Pro tá aqui, tá disponível para quem tiver qualquer tipo de dúvida. Entrar em contato, tá? Pelo WhatsApp, por e-mail, podem me ligar também, que eu vou tirando dúvida e ajudando vocês, tá certo? Na próxima semana também a Pro vai trazer essa atividade pra gente corrigir junto e fica mais fácil para vocês compreenderem e aprender em casa, tá certo? Beijinhos da Pro Sandy. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Fica com Deus.